Deus, para receber a Tua palavra. Preparado, Pai, com nossos corações abertos, nossa mente aberta, para receber, Deus, o melhor maná que vem do céu. Deus abençoe este homem, este pastor, este homem de Deus, que ele esteja, Pai, com seus ouvidos pronto, Pai, para ouvir o Senhor falar e transmitir à igreja. Deus abençoa ele, dê sabedoria. Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, amém? Amém. Abre a Bíblia em Abacuque, capítulo 3, verso de número 2. Aleluia! Depois eu vou querer que os irmãos abram em Lamentações, capítulo 5, verso de número 20. Primeiro nós vamos ler Abacuque, capítulo 3, verso 2. Depois Lamentações, capítulo 5, verso 20. Antes de estarmos fazendo a leitura, agradecer pela confiança, pela lembrança, pela honra de estar ministrando a palavra de Deus, ainda mais numa festividade e ainda mais no aniversário do pastor, tantos amigos que eu acredito que o pastor conheça, mas nos colocar aqui, uma grande alegria, uma grande honra nesse dia de hoje. Agradecer pela vida também da senhora Érica, de cada irmão que está presente, adorando a Deus e prestigiando o pastor, né? Glorificar Deus por cada um, que a gente sabe que como uma igreja faz aniversário, não é só o pastor e a missionária que faz aniversário. É toda a igreja, é a equipe que soma nessa obra para que as coisas venham fluir e venham fazer um aniversário. É uma equipe, não é só o pastor Márcio, não é a missionária Érica, mas é uma equipe, e que Deus venha presentear cada um que tem cooperado nessa obra. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Hebreus capítulo Abacuque, capítulo 3, verso de número 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Lamentações, capítulo 5, verso 20 e 21 diz: por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Amém? Se assenta em nome de Jesus. O tema que Deus propôs no coração do líder foi renovar os dias como antes. E quando eu estava meditando nesse tema, nós percebemos que antigamente os milagres, as maravilhas, não era preciso fazer tanta força para que Deus se manifestasse com cura, com milagre, com soluções. Antigamente, você via com mais facilidade, com mais frequência, o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico, o coxo andar, saltar. E hoje em dia, parece que isso não está acontecendo com tanta frequência. Não foi à toa que Deus colocou no coração da liderança para Deus renovar os dias como antigamente.
E antigamente, como eu já disse, não precisava fazer muita força. Quem entrava de cadeira de roda, quem entrava de muleta, saía curado, sarado. Por isso, Deus fala conosco, para quem está presente e para quem está acompanhando na internet. Aviva a tua obra no meio dos anos. Nós entendemos que avivamento ele vai começar não só de fora para dentro, mas de dentro para fora. Às vezes, e o avivamento significa despertamento. Avivamento significa despertamento. É um despertar de Deus no coração do ser humano. E Deus quer que mais do que nunca nós venhamos a despertar em certos conceitos na nossa vida. Deus quer que nós venhamos a examinar nós mesmos se nós temos contribuído para o avivamento esperado. Aleluia! Porque antes do despertamento acontecer fora, o despertamento vai acontecer dentro de cada um de nós. Oh, glória! Mas nós temos percebido que muitos têm vivido o sono da indolência. Muitos só vão para a igreja, cantam na igreja, pregam na igreja, mas durante os dias da semana não faz isso. Camarada canta, grita, faz tudo dentro da igreja. Mas durante a semana, que Deus quer ter um tete a tete conosco, que Deus quer ter intimidade com a gente não tem tempo. Porque está trabalhando muito, está estudando muito. Como é que eu vou viver a eternidade com alguém que eu não tenho intimidade? Isso é hipocrisia. Porque eu só posso morar eternamente com alguém se eu conheço esse alguém. E essa intimidade é construída não só no culto de domingo, mas todos os dias da nossa vida. Eu tenho que separar momentos de oração, de leitura da palavra, de joelho no chão, de quebrantamento, como já foi falado, para que haja o avivamento. Aleluia! Glória a Deus! A gente entende que avivamento não é só quando tem barulho. Na verdade, o barulho, ele é consequência do avivamento. Mas, na verdade, o avivamento é gerado onde há choro, onde há quebrantamento, onde há rendição, onde nós, quando nós dizemos, Senhor, nós não somos maiores do que o Senhor. Oh, glória! Avivamento não é quando eu me exibo mais do que os Oh, outros. glória! Aleluia! Avivamento não é exibição. Avivamento é onde tem choro, onde tem quebrantamento, onde a soberba não prevalece, onde a arrogância não prevalece, onde a vaidade não prevalece. Avivamento vai ser gerado, tem que ter quebrantamento, humilhação, boca do pó. Eita, glória! Oh, glória! Como eu disse, o avivamento ele vai começar dentro de nós. E às vezes nós olhamos muito para o cisco que está no olho da outra pessoa e não olhamos a trave que está no nosso. Nós temos que ver em nós. Ah, mas fulano não está tão posicionado assim, não está obedecendo tudo assim. Eu vou orar por ele, eu vou ensinar ele, mas eu tenho que ver aonde eu preciso mudar, o que eu preciso contribuir para que Deus venha avivar a igreja. A mudança, eu não tenho que ficar esperando a mudança do outro, eu tenho que ser a mudança que o mundo está esperando. Glória a Deus! Eita, glória! Às vezes a pessoa quer sair da igreja porque
Será que é o irmão que está com problema ou eu que sou o problema? Será que é o outro que precisa de mudança ou a mudança precisa ser gerada em mim primeiro? Meu Deus, eu confio. Então Deus está dizendo, eu quero manifestar o último avivamento antes do arrebatamento. Mas antes de acontecer o avivamento, o despertamento fora, tem que acontecer o despertamento dentro de nós. Será que eu tenho sido cristão de verdade? Será que eu tenho tido intimidade necessária com Deus? Será que eu tenho sido um bom marido, uma boa esposa? Será que eu tenho sido um bom filho, uma boa filha? Isso tudo faz parte do avivamento. Será que eu tenho abençoado o próximo? Será que eu tenho estendido a mão? Será que eu tenho me importado com quem está namorando na rua? Ou nós temos passado de largo? Não temos dado atenção para quem estava na rua? Isso tudo contribui para o avivamento. Deus, Ele quer renovar. Deus quer trazer de volta. Ele quer que os milagres, Ele quer que as curas, as libertações sejam de forma natural. Antigamente, cura, milagre, cego enxergar, paralítico andar, não era sobrenatural não, era natural na igreja. Hoje nós dizemos que o cego enxergar é sobrenatural, mas antigamente era algo natural. Então Deus está dizendo, eu não quero que o milagre ele seja de vez em quando na igreja, na tua vida. Eu quero que os milagres sejam constantes, mas é necessário despertamento interior. Para que quando a gente pregar, quando a gente cantar, já começa a acontecer alguma coisa. Deus já começa a libertar as pessoas da opressão. Deus já começa a curar pessoas. Tinha uma época que as pessoas nem pregavam tanto assim, nem cantavam tanto assim, e a glória de Deus descia. Mas por que descia? Porque havia uma separação. O povo não era um pé na igreja, um pé no mundo. Não bebia dourada gelada, depois bebia santa ceia. Tinha uma separação. E separação não é só quando eu venho ao culto. Separação é a intimidade que eu tenho com Deus durante a semana. A renúncia que eu tenho durante a semana. Então o que nós temos feito? Rafael, mas o irmãozinho, não, vamos orar por ele, vamos ensinar ele. Se ele não quiser ouvir, vamos procurar ser a mudança. Vamos procurar fazer a nossa parte. Mas você não sabe, meu marido, será que eu tenho marido ou será que é você? Minha esposa, será que é tua esposa ou será que é você? Por que a gente tem a mania de responsabilizar, colocar terceiros ao invés de assumir a responsabilidade? Tem coisas que a pessoa culpa até o diabo. Aí o diabo fala assim, coitado de mim. O camarada está me culpando com algo que ele fez. Tem coisas que não é macumba, não é feitiçaria, não é diabo. É nós que às vezes não nos posicionamos do jeito que Deus quer que a gente se posicione. Mas a macumbeira está terrível. Satanás, será que é Satanás mesmo? Ou você que ainda não tomou a posição que Deus quer? Eita, glória, aleluia. Então Deus quer gerar um avivamento antes do arrebatamento. E esse avivamento não vai acontecer porque o irmãozinho, quando ele sair, não, vai acontecer através de nós. Você que veio aqui, você que está acompanhando na internet. É contigo que Deus quer. Deus quer usar o teu talento. Deus quer usar a tua música. Deus quer usar a tua mensagem para levar avivamento lá para as pessoas. Através do teu canto,
Não podemos mais ir para a igreja para bater cartão e voltar e tudo receber a oferta e ir embora para casa. Porque nós temos visto isso aí. Pessoas que vão para a igreja já tem uma mensagem pronta. Tem os camaradas que já tem 300 mensagens no notebook, no celular, no iPad. E o camarada não busca mais, porque o camarada já pegou conhecimento. Já sabe como é que é o culto fluir, o culto virar. Já sabe. Para lá as 300 mensagens. Qual mensagem que eu vou pregar? O camarada nem ora mais. O camarada não vai nem mais para a escola bíblica. Porque já está tudo automatizado. Parece que o camarada é um androide, é um robô. Ninguém quer buscar não, porque eu já tenho 300 mensagens. Já tenho até o meu livro. Glória a Deus por isso. Será que tu tem ido para a escola bíblica? Toda vez que eu vou na escola bíblica, eu sempre aprendo uma coisa nova. Interessante isso. Passa domingo, passa culto de doutrina. Toda vez que eu vou, Deus me ensina algo novo. Deus me dá uma pregação nova. Mas isso é para quem busca. Tem gente que quer ser pregador, mas no estudo da Bíblia vai ser pregador, vai pregar prego pelo menos. Pregador vai ser gerado nas leituras da palavra, na faculdade do crente, que é a escola bíblica. Quer ser pregador, tem que ter oração, tem que ler a palavra, tem que ser preparado para estudar a Bíblia. Deus não vai chegar com uma varinha de condão na tua cabeça e pum, seja pregador. Não vai. Quem dera se fosse assim. Eu já vi um testemunho recentemente de um pregador que ele tem a visão debilitada, pastor Adão Santos. Ele contando o testemunho dele, que não tinha como ele ler a palavra, porque ele era cego. Não tinha como ele ser um pregador para as nações como Deus fez que ele fosse. Cego. Mas Deus falou com ele: eu quero que você faça um jejum de 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. E o anjo desceu lá na casa dele. E o anjo abriu a mente dele e deu a ele um bolo que ele comeu. E através daquela experiência espiritual que ele teve, por ele ter jejuado em oração e leitura da Bíblia, ele foi um dos maiores pregadores que teve. Já foi até nos Gideões. Mas cego. Eu não sei se tinha outro pregador cego que já foi. Mas você vê no testemunho do homem de Deus, você vê. Ele não tinha como ler a Bíblia, mas ele falou, cumpriu o que Deus falou com ele. Quero que você se sacrifique, jejue 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber nada. E o anjo desceu, arrebatou ele. E ele teve uma experiência muito grande com Deus. Já pregou em todo o Brasil. Até fora do Brasil. Por que Deus faz isso? Porque Deus vê a intensidade da separação. Deus vê a pessoa sentir. Se não ouvisse Deus, se passasse 6 horas e ele já bebesse água, já acabaria com o propósito ali. Mas o que Deus quer nos dizer? Que é necessário despertamento interior, para que Deus venha voltar a fazer como antigamente. Quantos de nós já ouvimos a história das irmãs de oração, as irmãs de coque? Gente que é mais antiga do que nós, sabe muito bem que aquelas irmãs, quando elas estavam de joelho, de frente ao altar, chegava uma pessoa na igreja, já revelava o raio-x da pessoa, sem olhar para a pessoa. Porque tinha separação, tinha joelho no chão, tinha intimidade com Deus. Aonde aquelas irmãs passavam, o demônio não ficava calado, o demônio já gritava que perdeu a guerra. Porque
Porque havia uma dedicação fora do culto, não só no culto, mas fora do culto. Tem gente que só quer se dedicar dentro da igreja, mas o mistério é se dedicar fora da igreja, orar fora da igreja, ler a Bíblia fora da igreja, estudar a palavra fora da igreja. E aí o avivamento ele vem. Aí você passa na rua, tu vê alguém gritando, tu vê lá, sabe? O inimigo se manifestando. Mas ele não fica ali muito tempo para ser entrevistado, não, como muitos fazem. Quem tem separação, o inimigo já vê, já bate em retirada. Quando a enfermidade vê, alguém que está separado, ela não fica muito tempo no corpo. Ela bate em retirada. Então Deus está chamando a atenção para nós revermos o nosso conceito. Porque se nós queremos que o avivamento que nós víamos lá atrás se manifeste hoje, é necessário quebrantamento, é necessário a gente saber, é necessário a gente entender que a gente não sabe de tudo, que a gente não é santarrão. Ah, eu conheço 10 versículos da Bíblia, agora já posso pregar. Ai, coitado de tudo. Tem gente que vai pregando nas igrejas, nem ministério tem. Vai pregando, só porque sabe de alguns versículos. Aí a pessoa não tem igreja. O que acontece com esse pregador? O que acontece com esse levita? Uma hora a inspiração acaba. Por quê? Ele não está na base que vai fortalecer ele, que vai ensinar ele, que vai instruir ele, que vai encher ele do azeite para ele liberar azeite para as pessoas. A igreja é onde nós nos abastecemos de azeite, somos fortalecidos, Deus manifesta o poder dele para nós liberarmos lá fora para quem precisa. Aleluia. Você está aqui, você tem raiz do teu ministério para ser abastecido, para ser ensinado, para ser fortalecido, para ser levantado, para levantar outras almas lá fora. Aleluia! Aí tem gente que só porque sabe alguns playbacks, só porque sabe alguns versículos da Bíblia já pode sair, não precisa mais de igreja, de pastor. Aí o camarada não vai demorar, o camarada está sem igreja, a inspiração vai apagar e uma hora ele vai se desviar. Porque brasa fora do braseiro vai apagar. Vai apagar, não tem como. Então, meus irmãos, Deus quer que nós venhamos a ser agentes do avivamento de Deus. Você pode falar isso comigo? Deus quer que eu seja um agente de avivamento. Deus não quer que a gente venha fazer o que a gente tem feito de uma forma automática e o culto terminar, todo mundo ir para casa e fica por isso mesmo. Deus quer que quando você sair da igreja, você chegar na tua casa, as pessoas possam ver um brilho diferente em você. Quando você passar na tua rua, que negócio é esse? De onde você veio? As pessoas têm que ver a glória de Deus na tua face. Aleluia! Não pode ser mais, lá vai um crente lá com a vida, não. Não é mais um crente. É o crente que vai levar o avivamento por onde ele passar. Rapidamente, abre a sua Bíblia. Eu já estou me encaminhando para o fim. 2 de Crônicas 7,14. 2 de Crônicas 7,14. 2 de Crônicas 7,14 diz assim: e se o meu povo, não está falando para o povo lá de fora, está falando para o povo de dentro. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Ele não está dizendo o povo lá de fora, está dizendo o povo de dentro. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter. O que se converter é? Porque tem gente que está dentro da igreja, mas não é convertido, é convencido. Tem gente que é convencido, mas não é convertido. Aí Deus fala, se você se converter de fato, se você agir como cristão de fato, aí eu vou sarar essa nação. Eu vou perdoar os pecados. Eu vou sarar a terra. Então, as pessoas quando vê um tiroteio na rua, quando vê um caveirão passando na rua, quando vê jovens, adolescentes, crianças morrendo, pensa que já é algo normal. Ah não, porque isso sempre existiu. Isso é algo já normal. Não adianta tocar nisso. Meu irmão, o tiroteio, a chacina, as mortes, as guerras que tem tido no Rio de Janeiro, em alguns lugares do Brasil, isso aí é falta de avivamento. Para você ver que um montão de comunidade tem igreja, tem muita igreja, não tem? Eu acredito que vocês que tiveram oportunidade já foram igreja de comunidade. Mas por que será que ainda continua a boca lá? Por que ainda continua o ponto de droga lá? O que está acontecendo? Não, mas é normal, esse negócio de tiroteio sempre existiu. A Bíblia não mostra isso, né, pastor? A Bíblia não mostra que tinha tiroteio, gente brigando para tomar território do outro. Não tinha um chefe de facção tal, não tinha isso na Bíblia. Porque a Bíblia você viu o avivamento constante. Gente que se separava. Então o que nós vamos fazer? Claro que a gente não vai mudar o território que a gente está sozinho. Mas a mudança vai começar por nós. Aí pessoas vendo a tua mudança, vai ser contagiado pela mudança, pelo avivamento, pelo poder de Deus que há na tua vida e vai querer se juntar com você para ser um agente de avivamento onde estiver. Mas vai começar por nós. Uma casa não é sustentada com um tijolo só, são vários tijolos. Eu e você vamos ser um tijolo. E nós vamos levar essa mensagem para outros tijolos. E esse avivamento, uma hora ele vai se manifestar. Mas tem que começar por alguém. É triste quando a gente vê uma pessoa na televisão, jovem, criança, morrendo, sangue jorrando, tiroteio, guerra, crianças correndo no meio do tiroteio, voltando e indo para a escola. Isso é falta de avivamento. Então Deus está trazendo para nós. É necessário oração, é necessário busca, é necessário meditação na Bíblia. Mas não só no culto, mas durante a semana. Separar pelo menos um dízimo do dia, que é 2h40. Jesus falou para Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Nem uma hora? O que está acontecendo? Deus está dizendo, é necessário haver quebrantamento, humilhação, busca, oração, meditação na Bíblia e viver isso tudo, viver, colocar em prática. Em Atos, eu não vou ler por causa do tempo, mas em Atos capítulo 2, bem conhecidos, mas eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Em Atos capítulo 2, a partir do verso 42, depois você lê em casa, Atos capítulo 2, verso 42 ao 47. Aquela igreja de Atos era uma igreja que vivia o avivamento.
Aquela igreja, ela não tinha falta de nada. Não tinha falta de nada. Não faltava na despensa de ninguém. Era uma igreja próspera. Era uma igreja que os milagres eram constantes. A comunhão, a união dos irmãos era constante. Aquela igreja, ela não deixava de crescer. Todo culto que aquela igreja fazia, tinha uma pessoa salva, tinha uma pessoa liberta. Ninguém voltava para a casa daquela igreja, voltava com um demônio no corpo. Como é que pode, pastor Márcio? Uma pessoa ir para a igreja com demônio e voltar com o demônio para casa? Como é que pode isso? A igreja está com uma coisa errada com a igreja. E quando eu falo igreja, não é a parede, igreja somos nós. Aqui é apenas um prédio, aqui é apenas um espaço, igreja somos nós. O que está acontecendo? A igreja de Atos era uma igreja próspera, que tinha comunhão com os irmãos, e todos os cultos que eles faziam, era cura, era milagre, o endemoniado era liberto. Mas por que acontecia aquilo tudo naquela igreja? Por que aquela igreja não deixava de viver o avivamento? Por que aquela igreja não deixava de crescer? Porque muita gente era salva, muita gente era impactada naquela igreja. Porque o verso 42 diz, de Atos 2, verso 42, e perseveravam o quê? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que é perseverar na doutrina dos apóstolos? Na palavra. Perseveravam na comunhão, não tinha inveja um do outro, não tinha fofoca, não tinha disputa, quem prega mais, quem canta mais. Não tinha essas coisas. Você está entendendo por que tem coisas que estão estranhas por aí fora? Por que as coisas não estão acontecendo com tanta naturalidade? Mas eles perseveravam. Eles mantinham a constância. Eles não deixavam de orar, não deixavam de ter comunhão, não deixavam de meditar na palavra. Eles tinham comunhão nas suas casas. Não era só na igreja, era até dentro de casa. Tem igreja que faz o chamado célula, mas eu não chamo de célula, eu chamo culto no lar. Culto no lar, comunhão no lar, isso é bíblico. E era o que a igreja de Atos fazia. Então, meus irmãos, Deus quer que eu e você venhamos a ser um agente de avivamento. Eu sei que não é fácil essa responsabilidade que Deus está nos dando hoje. Para você que está acompanhando na internet, eu sei que vai exigir separação, eu sei que vai exigir jejum, mas Deus ele vai honrar a nossa fé. Quem crê nisso? Você pode aplaudir a Deus. Eu quero entregar algo da parte de Deus, com permissão do pastor. Eu quero falar algo para a cantora que veio aqui. Eu via, irmão, não sei se é mais missionária, mas eu via como havia uma explosão de Deus no teu ministério. Eu via a irmã até passando na televisão. Eu não sei se a irmã já tem um passaporte, mas Deus falava, fala para ela preparar o passaporte. Porque tem alguém nos Estados Unidos e na Europa vai convidar, irmão. Já tem observado, irmão. Tu vai receber um convite no exterior. Porque é assim, quando às vezes nós não temos honra na nossa pátria, ou Deus traz de longe ou envia para longe. Está entendendo? Ou Deus traz de longe ou envia para longe. Glória a Deus. Fala para ela, Rafael, que eu tenho uma exaltação
Porque só eu sei, só eu contemplo as lágrimas que ela derrama por exercer o ministério. Esse ministério é espinhoso. Porque ela não vai só para a igreja grande, ela vai para a igreja pequena. Ela vai até para a rua. Deus contempla o coração porque ela não quer aparecer. Ela faz de coração, ela faz para glorificar o nome de Deus. E Deus se agrada de pessoas que não querem aparecer, mas quer que o Deus dela apareça. Por isso que Deus vai te honrar, mulher. Porque tu vai ser diferente desses cantores gospel que quer aparecer mais do que Jesus. Deus levaia. Tu é diferente, mulher. Já era para tu estar no meio de um montão de gente. Mas Deus te separou para ser diferente. Aleluia! Glória vai, Deus te chamou para fazer algo diferente. E se Deus não quer que você entre por umas portas que já muito entraram, Deus cria uma porta. Deus cria um cargo. Deus cria uma gravadora, tá entendendo? Eita! Por que Deus não permitiu ela entrar na MK? Na toda? Porque tem algo que Deus quer fazer. Vai deixar muita gente de boca aberta. Eu via uma prosperidade do Eterno chegando. Fala para ela, pai, porque ela pode marcar essa data no calendário do Google dela. Pode falar para ela que essa noite para ela é a noite do antes e do depois. Aleluia! É a noite do antes e do depois. Que assim como ela veio abençoar o meu povo, não por ganância, não por interesse como muitos fazem. Fala para ela que eu estou vindo com um presente do alto. Te prepara o coração, porque tem novidade boa, tem surpresa boa. Continua, porque tem gente que está de pé na tua casa, no teu redor. Tem gente que está de pé porque tu ainda está de pé. E eu via também um óleo descendo na tua cabeça. Eu não via só o mistério na adoração, eu vi o mistério também na palavra. O louvor é o pretexto. Porque eu via você falando, eu via você em cruzada. Eu via você falando de Jesus para muita gente. Deus te colocando no palanque. E muita gente te ouvindo. Isso é promessa, Ele vai realizar. E eu via você perto de Elaine Martins, via você perto de cantores de Corinho de Fogo, Samuel Leotério. Eu vi esse mistério. E não vai demorar. Falar para ela que a noite de eu presentear, a vida dela é casa dela. Quem crê na vitória da serva de Deus? Vai ter um óleo que vai descer. Aleluia! Esse homem que veio contigo, é teu esposo, tem um óleo que vai descer na tua cabeça e na cabeça dele. Porque eu vi um cajado na tua frente, ó. Fala para ela que o que eu tenho na vida dele não acabou. Fala para ela que às vezes, aparecem umas interrogações. Tu não entende porque certas coisas estão acontecendo. Tu está fazendo a obra, está caminhando e parece que o negócio está piorando. Mas fala para o meu servo que tem honra. Fala para ele que o rei vai mandar chamar ele. Não só o rei Jesus no céu, mas o rei na terra. Vai mandar chamar ele. Eu via o irmão juntamente com a sua esposa comendo em mesa de príncipe. Príncipes e princesas reunidos. Eu vi uma exaltação muito forte na família de vocês. E o nome de Deus sendo glorificado. Mas Deus diz para os dois: persevere, continua nessa essência, nessa humildade, sempre glorificando a Jesus. Porque ainda esse ano vocês vão celebrar um grande culto de ação de graça. Glória! Para esse irmão aqui que você cantou, pode sentar. Você que cantou aqui, irmão,
Tem gente que não entende a tua chamada. Tem crente que já até julgou o teu ministério. Mas fala para ele que eu vou usar o que eu dei para ele para tirar muito ele do tráfico e da prostituição. Deus já tem feito. Deus já tem feito. Mas ele vai fazer muito mais. Porque a fúria tem se levantado na tua casa. Sabe por quê? Porque o inimigo ele não olha só a tua vida, ele olha as vidas que tu vai alcançar. Eu via muitos jovens vindo até você, gostando do teu talento que Deus deu para você. E eu via jovens impactados. Mas Deus diz, para ele continuar com essa essência, com essa humildade. Porque os apontamentos têm vindo de dentro. Tu só está na minha presença porque a minha graça tem te sustentado. Deus diz, não olha para as pessoas, olhe para mim, porque quem te chamou primeiro foi eu. Não foi quem fica te apontando. Não foi quem fica julgando teu ministério. Quem te chamou foi eu. Fala para ele continuar assim, porque eu via muito jovem saindo das coisas erradas. Eu vi o mistério de uma gravadora também, viu? E o nome de Deus sendo glorificado nessa chamada que tu tem, que é talento, é dom de Deus, é presente do alto. Não se aposte com os... Sabe quem fica apontando pessoas que têm um talento como o irmão tem? A Bíblia diz de escriba e fariseu. São falsos. Eles ficam olhando, mas eles mesmos são capazes de fazer. Não são capazes de pagar o preço que o irmão paga. Mas fala para ele que eu vou honrar a fé dele. Eu vou honrar o ministério dele. E quem pensou mas para lá. Como é que gravou o símbolo? Deus não está nesse ritmo. Foi Deus que criou o ritmo. Satanás que tenta banalizar as coisas. A música pertence a Deus. Nem todas as letras são de Deus. Mas os ritmos foi Deus que fez. As letras nem todas são. As composições nem todas são. Mas os ritmos são de Deus. Amém? Fica com essa palavra, amor de Deus. Tinha uma irmã que estava aqui, mas eu não sei se ela já foi embora. Oi? Tá com as crianças. Tá com as crianças? Depois eu vou te pegar um negócio pra ela. Pra você, Jó. Pra você. Isso. Pra você. Pra jovem que ela é do Senhor. Isso. Da Letícia, não dela? Querida, Deus estava falando comigo. Não se preocupa com o namoro agora. Não é tempo de você se preocupar em namorar. O teu papel agora é se preocupar. Tu já ouve isso dentro de casa, mas às vezes o profeta não tem ordem de casa, mas eu devia outra pessoa para falar a mesma coisa. Eu não tenho contato com teus pais. Eu não sei o que se passa na tua casa. Mas papai não é fofoqueiro, mas ele é legal. Fala para ela se preocupar só em priorizar a mim e a estudar. Porque eu via você passando uma prova. E eu via Deus colocando em você uma farda. Minha mulher. Eu via Deus te honrando nos estudos. Mas Deus fala para ela, Rafael, me priorizar a minha presença e não deixar de estudar, porque eu vou honrar ela cedo. Mas fala para ela, não se preocupar agora com relacionamento. Se preocupa em selecionar os teus amigos. E sabe que amigo de verdade vai te aproximar da presença, do altar. Amigo de verdade não vai te convidar para as festas noturnas, não. Vai te convidar para tomar Santa Ceia. Então grava isso. Glória a Deus. Deus está dizendo, tu já ouviu isso? Mas Deus está dizendo, quem ouve voz de mãe, ouve voz de Deus.
ouve a voz de mãe, ouve a voz de Deus. Quem ouve a voz dos pastores, da missionária, ouve a voz de Deus. Então, vigia com quem você tem colocado do seu lado. Está te aproximando de Deus? É de Deus. Não está te aproximando? Cai fora. Cai fora. Deus está dizendo, eu vou honrar ela nos estudos. Vai falar para ela me priorizar. Porque eu vou honrar ela. E ela vai ver que eu sou Deus na vida dela e na casa dela. E quando você estiver sendo honrada, Deus vai aproximar o companheiro. Deus vai colocar as coisas tudo no lugar. Profissão, tudo. Mas o teu papel é priorizar o reino e estudar. Porque Deus vai te honrar muito, mas quem crê na vitória dessa manhã? Você pode aplaudir a Deus em nome